Se você não sabe como faz para calcular a velocidade média de uma reação química, fechou, é hoje. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai compreender muito bem a... Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do canal Acadequímica. Eu sou o professor Bechara e nesta aula vamos discutir como faz o cálculo da velocidade média das reações químicas. Só um pequeno lembrete. A gente costuma falar velocidade, tudo bem, mas o termo adequado seria a rapidez de uma reação química. Vamos falar velocidade, mas mantendo em mente que o termo correto é rapidez das reações químicas. Acompanhe, por favor. A velocidade média de uma reação química vai ser muito análoga à velocidade média de um móvel se deslocando. Tudo bem? A velocidade média de um móvel em deslocamento é a variação de espaço em função do tempo. Então, a velocidade média de uma reação química, velocidade média, vai ser a variação da concentração de determinada substância em função do tempo. A velocidade média das reações, ela pode ser determinada de forma específica ou de forma global da reação. Então, vamos lá. Quando a gente falar em velocidade média específica, é quando você precisar calcular a velocidade média de determinada substância, podendo ser reagente ou podendo ser produto. Se você falar em velocidade média da reação, você vai calcular a velocidade média do processo como um todo, independente da substância utilizada no cálculo. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos 1 mol da substância dinitrogênio, popularmente é o gás nitrogênio, reagindo com 3 mols da substância dihidrogênio, que popularmente chamamos de gás hidrogênio, formando 2 mols do nitreto de hidrogênio, ou popularmente a amônia. Então, 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2, formando 2 mols de amônia. Legal, né? O que é que isso quer dizer? Vamos lá. 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 para formar 2 mols de amônia. Essas duas substâncias, antes da seta, são os reagentes. A quantidade dos reagentes vai ser consumida. Então, nos reagentes ocorre consumo de mol, consumo de substância, para formar, para produzir uma certa quantidade de produtos. Esse raciocínio é importante, porque quando a gente for calcular a variação da concentração, nos reagentes, como ocorre consumo, vai ser uma variação negativa. Então, para não ficar um resultado negativo, você pode usar os valores em módulo ou pode pegar a variação da concentração apenas dos reagentes e multiplicar por -1. Ou a gente usa em módulo ou multiplica por -1. Mas quando for a variação da concentração dos produtos, não vamos precisar multiplicar por nada. Por quê? Porque se é produto, a variação já será positiva. Vamos lá? Vamos calcular? Como seria a expressão para calcular a velocidade média específica da substância N2? Como N2 é um reagente, a variação vai ser negativa, então a gente multiplica por -1. Então vai ficar a variação da concentração em função do tempo. Essa relação a gente pode falar variação da concentração em função do tempo ou variação da concentração sobre a variação de tempo. Legal? Como é que seria a velocidade média específica da substância H2? Negativo, -1, não esqueça. Variação da concentração de H2 em função do tempo. Eu coloco negativo porque eu estou me referindo a reagentes. Agora eu vou falar do produto. Velocidade média de formação da amônia. Não tem o negativo, não tem módulo, tudo bem? Vai ficar a variação da concentração da amônia em função do tempo. Esses 3 valores que nós calculamos são as velocidades médias específicas para cada substância. Então vamos indicar aqui do lado. Vamos indicar aqui. Velocidade média específica. Muito bem. A velocidade média específica de cada componente da reação. Agora eu quero a velocidade da reação como um todo. Então vou falar velocidade média da reação. Negativo, não esquece. Coloco menos quando for reagente. Variação da concentração de N2 em função do tempo, mas eu multiplico por 1. Professor, por que multiplicar a variação do tempo por 1? Porque o coeficiente de N2 vale 1, então nem precisava multiplicar por 1, né?
Lógico, o coeficiente do hidrogênio, 3, não esquece, da amônia, 2. Nós vamos então, para calcular a velocidade média da reação, nós podemos usar qualquer componente, desde que a gente faça a divisão pelo coeficiente. Vamos lembrar? Vamos lá? Velocidade média da reação, menos variação da concentração de N2 sobre 1 vezes a variação de tempo. 1 é o coeficiente da equação balanceada. Também pode ser igual a menos, reagente, menos, variação da concentração de N2 sobre 3 vezes a variação de tempo. 3 é o coeficiente do H2. Ou ainda, eu posso calcular a velocidade média da reação usando a amônia. Então, não tenho menos porque a amônia é produto. Variação da concentração de amônia sobre 2 vezes a variação do tempo. Lembrando que 2 é o coeficiente da amônia. Então, eu não vou mais perder esse raciocínio. Não vou mais esquecer isso. Já está tranquilo. Vamos lá? Só para lembrar que toda vez que você tiver uma certa quantidade em mol, e dividir isso pelo coeficiente, nós vamos ter um resultado constante para qualquer quantidade em mol de qualquer componente na mesma reação química, desde que a reação esteja balanceada. Então, dividir a quantidade em mol de qualquer componente pelo seu coeficiente dá um resultado constante. Por isso que, quando eu precisar calcular a velocidade média total da reação, eu posso utilizar qualquer substância, desde que a gente divida pelo coeficiente. Agora vamos para a parte prática da coisa. Como se faz efetivamente o cálculo da velocidade média em uma determinada reação? Mas antes de fazer o cálculo, vamos considerar uma informação muito importante. É que a velocidade média diminui. A velocidade média diminui com o avanço da reação. Isso acontece porque a taxa de consumo de reagentes ou a taxa de formação de produtos vai diminuindo com o passar do tempo, com o avançar da reação. Vamos ver um exemplo genérico aqui. Imagina a análise deste gráfico com dados fictícios em que uma substância A qualquer tem a sua concentração em mol por litro diminuída com o passar do tempo, o tempo medido em minutos. Nesse caso, se nós temos uma diminuição da concentração, a substância A não é produto, a substância A é reagente, porque com o passar do tempo, a quantidade vai diminuindo, justificando chamar a substância A de reagente. Vamos analisar o gráfico. No tempo igual a 0 minuto, a concentração de A era 0,8 mol por litro. No tempo igual a 10 minutos, a concentração da substância era meio mol por litro. No tempo de 20 minutos, a concentração é 0,3 mol por litro. E no tempo de 10 minutos, a concentração já caiu para 0,2 mol por litro. Se nós fôssemos calcular a velocidade média da reação no tempo total, tudo bem, a gente vai considerar o tempo inteiro, um intervalo de 0 a 30 minutos. Mas eu resolvi particionar. Vamos lá? Vamos calcular em 3 momentos. Vamos calcular a velocidade média de 0 a 10 minutos, depois de 10 a 20 minutos e depois de 20 a 30 minutos para comprovar esta informação, que a velocidade média diminui com o avançar da reação. Vamos lá. Velocidade média de 0 a 10 minutos. Velocidade média da reação. Menos, porque A é um reagente. Variação da concentração em função do tempo. Vamos ver quanto foi a variação da concentração? Muito bem. Dê uma olhada para cá. No tempo igual a 0 minutos, a concentração era de 0,8 mol por litro. Passados 10 minutos, caiu para 0,5. Então, variou de 0,8 para 0,5. Então, a variação vai ficar menos final, 0,5, menos inicial, 0,8. Lembre-se, essa variação é negativa, por isso que a gente usa o menos aqui na frente. E o tempo final menos inicial, 10 menos 0. Ora, aqui em cima deu 0,3, embaixo 10. Portanto, 0,3 dividido por 10, a velocidade média de A no intervalo de 0 a 10 minutos é de 0,03 mol por litro minuto. Isso quer dizer que a cada 1 minuto, em média, o consumo é de 0,03 mol por litro. Vamos calcular a velocidade de 10 a 20? O mesmo raciocínio. Variação da concentração em função do tempo, não esquece o negativo aqui na frente. Final, 0,3, inicial, 0,5. Tempo final, 20, tempo inicial, 10. Ora,
0,2 dividido por 10, a velocidade média de consumo de ar no intervalo de 10 a 20 minutos é de 0,02 mol por litro minuto. A cada 1 minuto, em média, o consumo é de 0,02 mol por litro. Mas o tempo total foi de 10 minutos. Essa é uma velocidade média. E finalmente a velocidade média de 20 a 30 minutos. O mesmo raciocínio, variação da concentração em função do tempo, não esqueça o negativo. 0,2 menos 0,3, 30 menos 20, 0,1 sobre 10. Ou seja, a velocidade média de consumo de ar no intervalo de 20 a 30 minutos, 0,01 mol por litro minuto. Percebam, no primeiro intervalo, a velocidade média foi maior do que no segundo e a velocidade média do segundo foi maior do que do terceiro intervalo de tempo. Ou seja, com o passar do tempo, com o avançar da reação, a velocidade média vai diminuindo. Legal, né? Bom, agora está na hora de fazer o print. Agora está na hora de printar a tela. Legal. Vamos fechar? Aqui, o que foi que nós estudamos hoje, gente? Nós vimos como é que faz o cálculo da velocidade média da reação. Nós identificamos, inicialmente, que o termo velocidade é usado, mas o termo mais adequado seria a rapidez de uma reação. Mas vamos seguir em frente. A velocidade média é a variação da concentração em função do tempo. Se for um produto, essa variação de concentração será positiva, mas quando se trata de reagente, como a quantidade vai diminuindo, a variação é negativa e nós vamos trabalhar em módulo ou vamos multiplicar por -1. A velocidade média pode ser para a reação como um todo ou pode ser específica para cada um dos componentes. Se for a velocidade média como um todo da reação, você pode usar qualquer componente. Só não esqueça de dividir pelo coeficiente da equação balanceada. Galera, é isso aí, finalizamos. Eu espero ter contribuído para você compreender um pouquinho melhor a velocidade média das reações. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.